trazendo aos irmãos uma série a qual chamei de Seminários de Teologia, partindo do pressuposto que nós temos que valorizar o ensino bíblico, buscando sistematizá-lo, torná-lo claro, forte, evidente para o nosso fortalecimento. Quando oramos, como eu orei nesse momento, nós oramos como os homens e mulheres da Bíblia oraram. A Bíblia é uma escola de oração. A Bíblia é uma escola de vida. Aprendemos a viver com a Bíblia. A Bíblia é uma escola de morte. Aprendemos a morrer com a Bíblia. Porque também é preciso que aprendamos a morrer, não só a viver. A teologia é, portanto, esse discurso, esse logos, essa logia ou logia sobre o agir de Deus. E em nosso conceito dissemos que teologia é o modo, é o discurso, o modo como Deus vê as coisas. Por isso, a teologia cristã é uma atividade em que o humano se encontra com o divino. Por isso, seja qual for o escopo dessa teologia, ela precisa derivar a sua autoridade e a sua argumentação da Bíblia. Senão, será apenas uma filosofia, logo humana, logo falha. Uma teologia tem que ser divina, não apenas por se referir a Deus, mas por basear a sua lógica, a sua argumentação da Bíblia, a palavra de Deus. A teologia pode ser bíblica, histórica, sistemática ou prática. São os chamados campos da teologia. A teologia bíblica descreve a mensagem dos livros da Bíblia em seu contexto e procura, então, ler esses livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento de uma maneira organizada a partir de tópicos para que as verdades expressas nestes livros fiquem cada vez mais evidente e possa ser compreendida e aplicada. A teologia bíblica, portanto, é um campo da teologia. A teologia sistemática, ela não parte da Bíblia diretamente, mas ela chega à Bíblia. Deixe-me explicar um pouco melhor. A teologia bíblica, ela nasce do texto e vai organizando o texto em temas. A teologia sistemática parte dos temas e procura, então, força, argumento, evidência, razão no texto bíblico. Por exemplo, uma teologia bíblica da criação usa não só o primeiro capítulo de Gênesis, mas todos os textos ao longo da Bíblia que tratam da criação. Como é algo racional, lógico, ela se serve também de outros materiais, de outras atividades humanas, outras ciências do homem, como a filosofia, como a história, a arqueologia, mas o seu condão é sistematizar tudo aquilo que a Bíblia / fé cristã afirma sobre a criação. Uma teologia bíblica parte, então, do livro de Gênesis, os capítulos da criação, e procura interpretar esses textos no seu contexto. Isso é uma teologia bíblica. Uma teologia sistemática também é bíblica, mas a diferença é que a sistemática parte dos temas para a Bíblia.
e a bíblica parte da Bíblia para os temas. A teologia pode ser bíblica, sistemática e histórica, que é quando ela procura organizar o pensamento humano na Bíblia e fora da Bíblia, de uma maneira a acompanhar como as compreensões foram se desenvolvendo. Por exemplo, Pai, Filho e Espírito Santo. Ao longo da história, o modo como Pai, Filho e Espírito Santo são e atuam foram recebendo diferentes interpretações ou maneiras de compreender. Toda teologia, por ser divina, por lá estar a sua autoridade, mas por ser humana, porque feita por humanos, dialoga com o seu tempo. A teologia histórica vai mostrando como se deram esses diálogos. Se nós pegarmos os primeiros teólogos cristãos, nós não encontramos um capítulo chamado Trindade, porque esse foi um desenvolvimento posterior. E boa parte da teologia histórica nos mostra que muitas vezes a heresia ou a heterodoxia precede a ortodoxia ou a ortopraxia, ou seja, o erro suscita o acerto. Temos o texto bíblico e na história vamos tendo interpretações desse texto e algumas delas depois entendemos que são heréticas. Vou ilustrar mais detidamente no capítulo da trinitologia ou a doutrina da Trindade. Já ao tempo do apóstolo Paulo e também de João, surgiu uma corrente cristã chamada arianismo. Como corrente, ela se desenvolve no final do século III e século IV. Mas os seus valores, as suas premissas já estão presentes no gnosticismo, que é contemporâneo aos apóstolos Paulo, Pedro e João. O gnosticismo tinha uma grande dificuldade de entender a humanidade de Jesus. Ao longo da história, esse é um assunto muito complexo. Como é que Jesus pode ser ao mesmo tempo Deus e homem? Então, algumas correntes, entre elas o arianismo, são muitas correntes, centenas de correntes, afirmavam, por exemplo, que Jesus não podia ser divino, porque a matéria é essencialmente má. Ora, o corpo, por ser matéria, é essencialmente mau. Então Jesus não tinha um corpo real. Porque se tivesse um corpo real, Jesus seria pecador. Porque teria um corpo material e a matéria é corrompida. A partir dessas visões, que começam muito cedo na fé cristã e acabam se sistematizando no movimento chamado arianismo, com várias ramificações e percepções, os teólogos cristãos começaram a pensar sobre o assunto. E alguns desses hereges, chamemos assim, eram cristãos. Formas de entender. Com o desenvolvimento da teologia histórica, essa percepção foi se desenvolvendo e se entendeu que, a partir de uma teologia bíblica e de uma teologia sistemática, essas afirmações gnósticas, ou arianas, ou docetistas, ou nestorianas, não eram suficientes para entender a natureza da Trindade. Pelo contrário, eram contrários à revelação bíblica. Esse é o campo da teologia histórica, que vai mostrando como, no diálogo com o seu tempo, com a ciência de sua época, esses valores ou doutrinas
ou princípios, ou premissas, ou pressupostos da Bíblia foram sendo entendidos, compreendidos e ilustrados para a nossa compreensão. O quarto tipo de teologia é a teologia prática, que tem a ver com a nossa vida pessoal. O que eu faço com o que eu creio? Eu creio que Deus é poderoso para fazer, diz a Bíblia, muito mais do que pensamos ou imaginamos. Estando eu numa dificuldade, o que eu faço com essa afirmativa bíblica? Eu robusteço, fortaleço a minha fé. Essa é uma dimensão prática da teologia. Por isso que estudar a Bíblia é muito valioso, e a teologia também, ao organizar o que está na Bíblia. A Bíblia são 66 livros. Como vamos a esses livros? Uma maneira é de ir sempre aos mesmos textos, por falta de estudo, de domínio, digamos assim, dos 66 livros, e nessa tarefa a teologia nos ajuda, por nos orientar a entrar então neste livro e nos apropriar disto. A teologia prática tem a ver com aquilo que também a igreja pratica, as conclusões disto. Como ser igreja? O que é ser igreja? Às vezes dizemos, na igreja falta comunhão. O capítulo comunhão pertence à teologia prática. Então, recapitulando, a teologia pode ser bíblica, sistemática, histórica, prática. Podemos criar outros temas, como, por exemplo, a teologia existencial. Um termo hoje um pouco desusado, mas que nos anos 70, em função do existencialismo, era algo muito forte, mas ainda é muito valioso. Eu disse, então, quero reafirmar, que a teologia é uma atividade em que o humano se encontra com o divino. Por quê? Porque a teologia deriva a sua autoridade da Bíblia Sagrada. O modo de Deus atuar no mundo é sempre dialógico, isto é, Deus faz uma parceria com o ser humano. O modo de Deus agir no mundo é também dinâmico. E um dos lugares desse processo, desse dinamismo, dessa parceria é a Bíblia. A Bíblia começa com a revelação. Revelação. Eu preciso, para as novas gerações, dizer o que é revelação. Os mais jovens não sabem, mas antigamente, não faz muito tempo, você tirava uma fotografia, essa fotografia era guardada num rolo dentro da sua máquina fotográfica, chamada rolo ou filme. Ao acabar o número de poses, eu sei que as palavras são muito antigas, eu vejo ali algumas crianças não devem estar entendendo nada do que eu estou falando. Pergunte aos seus pais, e alguns aqui talvez não, né? Pegávamos então este filme com muito cuidado, para não ter nenhum tipo de contato com a luz, e levávamos no lugar para fazer a revelação da foto. Alguns aqui, talvez a maioria, pegamos esse tempo. Então o que estava obscuro, lá dentro daquele filme, se torna claro, então, várias fotografias que fizemos um tempo antes. Às vezes um ano depois, porque você ia bater uma foto aqui e outra ali, com muito cuidado, para não gastar o filme. É muito antigo esse processo, eu sei, muito antigo. Mas o nome desse processo químico é muito interessante. Revelação.
Ou seja, a aparição daquilo que estava oculto. A Bíblia é o lugar onde Deus se revela, onde Deus se mostra como Ele é, onde Deus se desesconde, podemos dizer assim. Isto é a revelação de Deus. A Bíblia começa, portanto, com a revelação. Esse é um dado muito valioso que nós não podemos nunca perder de vista. Porque a revelação faz parte de um projeto de Deus. Deus se revela na natureza, Deus se revela na encarnação de Jesus, Deus se revela na escrituração da sua palavra. Quando essa revelação se torna uma escritura, ela se torna acessível a todos os homens. O apóstolo Paulo diz que Deus habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Mas na palavra dele, ele se mostra. Os irmãos se lembram do magnífico, majestoso, mavioso encontro de Moisés com o Senhor Deus no Monte Sinai. Deus se revelou a Moisés. Se essa revelação não se tornasse escrita, ficaria guardada com Moisés. Como ficou guardado com o apóstolo Paulo uma revelação? Se lembra que o apóstolo Paulo disse que foi arrebatado até o terceiro céu, mas que não contaria o que ele viu, e não contou. O que ele viu? Não sabemos. Essa revelação não se tornou escrita, ficou subjetiva, pertence só à história do apóstolo Paulo. Mas a revelação de Deus a Moisés se tornou escrita, ela se tornou um texto, se tornou acessível, se tornou objetiva. Essa revelação, portanto, é um projeto de Deus para a humanidade. Nesse projeto, ele escolheu, convocou homens conhecidos e anônimos, talvez algumas mulheres anônimas, para a tarefa de registrar o que ele desejava dizer ao ser humano e que ficasse de um modo perene, profundo e penetrante. E nesse esforço, esses autores foram inspirados por Deus. A inspiração da Bíblia, portanto, é um processo que já foi terminado. Não podemos nada acrescentar a ela, nem tirar dela. Aqui encontramos sugestões posteriores de outras escrituras. Por exemplo, o Corão é um esforço de produção de escrituras sagradas. E são escrituras sagradas para os muçulmanos. Maomé diz que recebeu diretamente de Deus essa revelação. O mesmo dirá muito tempo mais tarde um homem chamado Joseph Smith, fundador da chamada Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, os Mormons. Para citar dois exemplos, há outras escrituras, essas são as mais conhecidas, sendo a terceira as escrituras do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová.
No entanto, nós cristãos cremos que a Bíblia, com os seus 66 livros, foi inspirada por Deus e esse processo terminou. Não podemos escrever outra Bíblia, não podemos tirar nada da Bíblia. Temos que lê-la, interpretá-la e praticá-la. Como então foi esse processo? Eu quero usar aqui alguns verbos para definir este processo. Primeiro verbo é capacitou. Deus capacitou homens e mulheres para escrever a Escritura, para escrever a revelação. Capacitou, vamos usar a expressão moderna, cientificamente. Quando lemos em Êxodo que Deus capacitou Bezaleel e Aholiabe para fazer o tabernáculo, quer dizer que deu a ele a capacidade artística da arquitetura, das artes manuais, das artes plásticas. Aquilo foi uma providência de Deus. De igual modo, para escrever as Escrituras, Deus também capacitou algumas pessoas. Os historiadores, sejam os cronistas dos livros de Samuel, Crônicas, Reis, ou Josué, Juízes, ou mesmo anteriores na nossa cronologia, foram capacitados por Deus para escrever aquilo que testemunharam ou daquilo que ouviram. Se lembram de Lucas, quando ele prefacia o seu segundo livro, o chamado livro Atos dos Apóstolos, ele conta como foi o seu processo. Um processo comum a qualquer um de nós. Se você for escrever a história da sua família, o que você vai fazer? Você vai reunir fontes orais, ou documentais, ou iconográficas, ou filmográficas, organizar isso segundo algum tipo de estrutura e escrever. Quando nós lemos os evangelhos sinóticos, chamados Mateus, Marcos, Lucas e João, assim chamados por serem muito próximos um do outro, nós vemos que há uma diferença na estrutura dos sinóticos em relação ao evangelho de João. Embora todos os três sinóticos organizem a sua narrativa segundo uma visão teológica e segundo um esquema teológico, em João isso fica muito mais forte. Os três evangelistas procuram narrar a vida de Jesus numa sequência cronológica, começando com o Novo Testamento. E no caso de Mateus, ele começa no Antigo Testamento, quando faz a sua genealogia. Lucas de igual modo. Já Marcos começa com Jesus pregando, não fala de sua infância, nem de seu nascimento. Mas João começa assim: no princípio era o verbo, ou a palavra, ou o logos. Toda a narrativa joanina é uma narrativa inteiramente teológica. Ele não está preocupado com cronologia. Ele está preocupado em organizar de tal modo que fique bem evidente o amor de Deus para conosco, a razão porque a maior parte, assim podemos pensar, do Evangelho de João acontece em Jerusalém, nos dias finais de Jesus. Porque é isso que importa, mostrar a encarnação, o verbo que se fez carne. É toda a proposta que está no seu prólogo, no capítulo 1, versos 1 a 14 de João. Lucas, para termos um exemplo, usou toda a capacidade que Deus lhe deu, um cientista que era, formado em medicina, portanto, tarimbado na arte de olhar, naquilo que os médicos chamam de anamnese, de ouvir as histórias, registrá-las de uma maneira sistemática. Quando você vai a um médico pela segunda vez, ele abre
o seu registro, alguns ainda escrevem à mão, outros já usam requisitos eletrônicos, e ele então começa a falar: bem, você veio aqui em tal data, você se queixou disso, se queixou daquilo. É um trabalho histórico de um médico, para ele poder ir adiante. Deus capacitou pessoas. Deus usou, usemos assim a palavra, e aqui eu quero trazer um conceito que talvez alguns possam estranhar. Nós lemos em Abacuque 2:2, Deus dizendo ao profeta: escreve a visão. Algo completamente original. Deus deu a Abacuque uma visão. Escreve. Quando nós pegamos, por exemplo, o chamado Decálogo, ou todas as leis ligadas ao deserto, ao Monte Sinai, e comparamos com o Código de Hammurabi, um rei babilônio ligeiramente anterior, nós observamos que há alguma proximidade. Não há cópia nenhuma, mas há uma proximidade. Há ideias muito comuns. Eu não tenho dificuldade de entender que os autores bíblicos utilizaram o conhecimento disponível, ressignificando aqueles acontecimentos, ou mesmo entendendo os acontecimentos da história de Deus na vida do povo de Israel, levando em conta outras experiências. Nós às vezes pensamos que o mundo era estanque, o mundo era cada lugar o seu lugar, sem comunicação. O mundo sempre foi globalizado. Sempre o mundo foi global. A velocidade do percorrimento das distâncias é que mudava. Mas uma aldeia queria alcançar outra aldeia. Uma cidade, outra cidade. Tanto é verdade que as cidades eram fortificadas. Se não fossem, seriam invadidas. Havia comunicação entre cidades e países. Quando há comunicação, há influência. Recentemente descobriu-se, na antiga região da Babilônia, um conjunto de tablets. É interessante que isso aqui se chama tablet, porque é mais ou menos desse tamanho, um pouco menor, em que judeus da diáspora, isto é, judeus que saíram e foram exilados na Babilônia, faziam as suas contas. Quem comprou tal coisa, quem fez uma dívida comigo, a quem eu vendi. Usaram, judeus sendo exilados, as condições materiais, culturais, as regras da economia local. Quando voltaram, certamente continuaram com essas práticas. Mesmo o esforço por escrever, quando surge o alfabeto hebraico, ele faz parte de uma matriz linguística semítica. Há outros idiomas muito próximos do hebraico. O que eu estou apenas querendo registrar, que é algo mais ou menos óbvio, mas que às vezes nos esquecemos, é que a cultura do Antigo Testamento se relaciona com outras culturas. Eu vou me deter um pouco mais nesse ponto daqui a pouco. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele, em suas cartas, transcreve hinos que a igreja do seu tempo entoava.
1 Timóteo 1:26, Filipenses 2:5-11, que nós amamos tanto, não é? Não se apegou ao fato de ser Deus, mas, não é? Esvaziou-se de si mesmo. A estrutura daquele texto mostra que é um poema, mostra que é um cântico. Poderíamos dar outros exemplos. Mesmo no Antigo Testamento, se você abrir os primeiros versículos de Esdras, observará que eles repetem os últimos versículos de 2 Crônicas. Ou seja, um autor se apropriou de um material pré-existente e a partir dali desenvolveu a sua história. Essa apropriação era não só interna à cultura, mas também externa à sua cultura, como nós fazemos, não é? Num trabalho de conclusão de curso, seja um TCC, uma tese ou uma dissertação, é obrigatório que haja um capítulo chamado revisão de literatura. Ou seja, o que é que já falaram sobre este assunto? E daí, então, se vêm novas evidências e, às vezes, novas conclusões. Não foi diferente no Antigo Testamento. Isso é um processo que Deus capacitou as pessoas para escrever a partir de revelações, mas também a partir de experiências, de leituras. Claro que a palavra leitura aqui é um pouco ampla, porque a cultura era oral. Eu termino esse exemplo com algo muito enriquecedor para mim. Como os irmãos sabem, eu tenho um projeto que está abandonado, por falta de tempo, de escrever uma Bíblia de estudo, além desta inspirativa. Eu cheguei a esboçar o livro de Gênesis. E quando eu me deparei com aquela história de Raquel roubando os ídolos da casa do seu pai, escondendo-a sob o seu corpo, dizendo que estava menstruada, uma história muito interessante. Eu comecei a pesquisar. Há um livro inteiro sobre esse episódio, em que o autor mostra como era, nos dias de hoje seria essa a expressão, o diálogo interreligioso, ou o câmbio interreligioso. Ou seja, as pessoas também trocavam de religião e de deuses, como hoje. E procura mostrar como essa prática de ter deuses do lar era disseminada em todo o Oriente Antigo, e Labão tinha essa percepção antes desta vigorosa afirmativa monoteísta que veio com o nosso grande patriarca Abraão. Em meio a este caldo cultural, isso é muito importante, porque, repito, nós sempre pensamos nos outros como primitivos, atrasados, ignorantes. Perdoe-me, isso é uma ignorância. Eles eram ricos, variados, e a Bíblia é esse livro com essa riqueza toda que vem para esse texto para nos inspirar e fazer viver. Deus, então, capacitou pessoas para, seguindo uma diretriz, nos legar as Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, Deus capacitou. Em primeiro, Deus inspirou
É mais do que capacitou, ele inspirou. Nos termos de Paulo, ele soprou, que é uma palavra que designa bem esse processo pelo qual Deus encheu com o seu Santo Espírito, repito, assim como fez com Bezalel e Aholiabe, os autores para que preparassem textos oralmente no início, por escrito depois. Textos, portanto, inspirados por Deus, para que nós pudéssemos captar os valores e as verdades de Deus. Inspirou foi um dos verbos, porque o primeiro foi capacitou e o terceiro foi falou. Existe uma corrente teológica que diz que a Bíblia foi inspirada de modo verbal plenário, que quer dizer que todas as palavras da Bíblia foram ditadas por Deus e os autores registraram essas palavras ditadas por Deus. Chama-se inspiração verbal doutrinária. Em alguns casos, inspiração verbal plenária, perdão, em alguns casos isso é verdade. Em alguns casos, mas não a Bíblia toda, nós temos demonstrações de inspirações plenárias, plenas. Para mim, o exemplo mais divino, porque é a última palavra que eu posso usar, é o capítulo 53 de Isaías. Quando o profeta Isaías descreve o sofrimento de Jesus, sem usar essa palavra Jesus, mas Messias, o servo sofredor, de uma maneira que nem Lucas, que era médico, conseguiu descrever, eu só tenho uma explicação. Isaías não sabia o que estava escrevendo. Deus ditou para ele. E ele ouviu e escreveu ou repetiu. Mas essa é uma possibilidade, portanto, de Deus falar. Escreve. Anota aí. Como, por exemplo, no caso do Decálogo. Deus deu as tábuas a Moisés, deu o conteúdo a Moisés. E o quarto verbo é o verbo guiou. Processo de inspiração. Deus conduziu os autores por entre textos de sua própria cultura e experiência de fé. E guiados assim, puderam aplicar essas verdades aos novos tempos. Isso é muito forte no caso dos apóstolos. Imagine se você, morando em Corinto, no ano 50, reunido numa igreja. Chega o pregador, que texto ele vai ler? O Antigo Testamento. Só havia o Antigo Testamento. E talvez alguma carta de Paulo, ou quem sabe algum capítulo de Marcos. No entanto, Deus guiou os homens dessa época, apóstolos, para interpretar o Antigo Testamento, a Bíblia disponível. O que é o Novo Testamento? É uma interpretação do Antigo. Novas narrativas em torno daquilo que Deus fez na vida do povo, no caso das igrejas de Jerusalém, Corinto, Antioquia, Éfeso e outras igrejas, mas sempre tendo como base o Antigo Testamento, que eram as únicas escrituras conhecidas, e aos poucos foram surgindo as escrituras do Novo Testamento, sempre em absoluta comunhão com o Antigo Testamento. Então eu gostaria de mostrar mais uma vez que o processo dinâmico que Deus escreveu
para nos legar as Escrituras Sagradas, se desenvolve em torno de 4 verbos: capacitou, inspirou, falou, guiou. Eu quero agora usar um conceito para dizer que a Bíblia é Deus encarnado. Os autores bíblicos continuaram sendo humanos, com seus contextos, seus conhecimentos, suas personalidades, seus idiomas, seus temores. Deus superentendeu o trabalho destes homens e mulheres. Esse processo de escrita se assemelha à encarnação de Deus em Jesus, que era ao mesmo tempo Deus e homem. Como o homem vestiu-se com as roupas do seu tempo, como as pessoas de sua época, falou a língua que as pessoas falavam, ou talvez as línguas, o hebraico e o aramaico. Como Deus, Jesus fez milagres. Hoje, pessoas podem fazer milagres em nome de Jesus. Mas Jesus fez milagres em seu próprio nome, porque ele era Deus. Ninguém fez milagres como Jesus, porque só Jesus era Deus. Ninguém ensinou como Jesus, porque só Jesus era Deus. Assim como Cristo é ao mesmo tempo Deus e humano, assim é a Bíblia. Em outras palavras, podemos pensar a Bíblia do mesmo modo que os cristãos pensam Jesus. Os cristãos confessam que Jesus é ao mesmo tempo Deus e humano. Ele não é meio Deus e meio humano. Ele não é, às vezes, uma coisa, outras vezes outra coisa. Ele não é essencialmente divino e apenas aparentemente humano. Assim é a Bíblia. Ela é divina e humana. Deus não fala hebraico, nem aramaico, nem grego, nem português. Ele fala a língua dele. Mas para se comunicar, falou hebraico, falou aramaico, talvez ugarítico, grego, latim. Tornou-se homem. A Bíblia é o registro dessa encarnação de Deus. A humanidade de Jesus escandalizou os seus contemporâneos. Ele fala nossa língua, veste nossas roupas, mora nas casas que nós moramos, ele vai a festas, ele come, ele bebe, ele brinca. Que Deus é esse? E muitas vezes a humanidade da Bíblia nos escandaliza. Quando nos defrontamos com a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, pecador até dizer chega, e os pecados ali narrados, nós ficamos horrorizados. É a Bíblia. Humana e divina. Então, de modo muito rápido, depois vocês poderão ler. A Bíblia é divina por algumas razões. Primeira, porque é um projeto de Deus. Nela está a revelação, isto é, a demonstração do que Deus é e do que Ele quer nos dizer. Segundo, os autores da Bíblia foram inspirados por Deus e nos legaram um texto cuja
final responsabilidade pertence ao próprio Deus. Terceiro, esses textos nos foram preservados de modo fidedigno. Essa palavra é necessária. Fidedigno. Digno de fé, de confiança, de crédito. Não há contradição na Bíblia, nem inexatidão, nem erro. Não há. Ao longo dos séculos, as pessoas têm procurado demonstrar os erros da Bíblia, mas não conseguem. É um livro divino e Deus não erra, não é inexato, é sempre claro, preciso. A Bíblia é coesa. Os estilos variam, os gêneros literários da Bíblia variam, mas a mensagem é coesa. O Antigo Testamento se encaixa com o Novo, o Pentateuco com os proféticos, os históricos com o Apocalipse, embora escrita num intervalo longuíssimo de mais de um século de distância, por pessoas de experiências variadas, no idioma e na cultura e na geografia. Nunca se viram, nunca leram o outro, mas tudo que a Bíblia diz é coeso. A Bíblia é divina pela transformação que produz nos seus leitores. Nenhum livro faz isso. A Bíblia é divina porque todas as suas profecias ou se cumpriram ou vão se cumprir. E a cada dia, profecias vão se cumprindo. Ao mesmo tempo, ela é humana, porque é uma coletânea de materiais em forma de histórias, poemas, cânticos, cartas, orações, recebidas por seres humanos que registraram esses textos a partir da sua memória ou da pesquisa que prepararam. Por isso, todo conhecimento científico é bem-vindo para compreendermos cada vez mais a Bíblia. A Bíblia é humana porque ela foi preservada e canonizada por pessoas e comunidades que não tinham naturalmente preparo ou competência para tal. Por preservada, estou aqui me referindo à guarda fiel, primeiro da memória. A Bíblia nasceu oral e depois do texto. Alguns irmãos aqui se lembram que eu preguei uma vez, não disse qual era a versão que eu estava usando. Eu estava usando um texto traduzido do hebraico para o inglês, e eu traduzi para o português. Texto este que foi traduzido a partir de um manuscrito encontrado em Qumran. Em 1948, já estive lá e vou lá de novo agora no dia 16 de janeiro, com quem quiser ir comigo é bem-vindo, ou bem-ido, vamos todos. Encontraram-se em potes de cerâmica alguns desses documentos chamados manuscritos do Mar Morto, nas cavernas de Qumran, que fica às margens do Mar Morto, numa posição assim elevada, cheio de altos e baixos. Eram essênios que guardaram texto dos profetas ao tempo de Jesus. O tempo passou e um pastor de ovelhas descobriu
e hoje está disponível para as pessoas. E eu traduzi um trecho de Isaías. Li, perguntei aos irmãos, notaram alguma diferença? Eu disse, eu acabei de ler um texto anterior a Jesus. Eu li uma página dos chamados manuscritos de Qumran, absolutamente igual ao nosso texto. Isso que eu chamo de preservação. O texto foi preservado. Isso é humano, mas é quase divino. Não tem corrupção. É o mesmo texto. Preservada e canonizada. Eu sei que essa palavra é um pouco estranha ao nosso meio. Canonizar é colocar no cânon. Isto é, colocar na lista dos livros considerados inspirados. Os hebreus tinham o seu cânon, a sua lista de livros inspirados, composta por 39 livros, organizada de uma maneira um pouco diferente na sequência do que está na nossa Bíblia, mas os livros são absolutamente os mesmos. E hoje, os próprios judeus usam na nossa sequência, dando-lhe uma terminologia chamada Tanakh. Então, eu tenho aqui, por exemplo, em inglês, deve ter em português, mas eu não tenho aqui, a Bíblia dos judeus, a Tanakh, em inglês, a partir do hebraico. Eu vou lá, às vezes faço isso, leio na nossa Bíblia e vou lá dos judeus. É absolutamente igual. Processo de preservação e de canonização. Os hebreus fizeram essa canonização e nós, no período do Novo Testamento, fizemos o mesmo. Canonizamos, isto é, colocamos no cânon, na lista dos livros sagrados, dos livros inspirados, os 27 do chamado Novo Testamento. Sobre isso, infelizmente, há muita ficção. Nesses arroubos ficcionais se colocam lutas que não existiram. Esse cânon, no caso do Novo Testamento, foi se formando naturalmente. Só alguns hereges contestavam, mas a igreja foi aceitando. A igreja então recebia uma carta do apóstolo Paulo, dirigida a Corinto, por exemplo, a igreja em Corinto. Essa carta era copiada, embora dirigida a Corinto, e ia para Roma. E lá os irmãos de Roma liam a carta de Paulo aos Coríntios. E não tinha nenhuma dúvida que era a palavra de Deus. E assim foi, carta após carta, até o Apocalipse, e os evangelhos também. No ano 112, nós já temos claras evidências que a lista dos livros canônicos tinha 27 livros. O mesmo que temos hoje. Mais tarde, no século IV, alguns concílios, quando já começava a surgir a Igreja Católica, até então ela não existia, chancelaram isso, que já era comum nas igrejas, sem discussão, como eu disse, exceto os hereges, como Marcião. Marcião era agnóstico, ele não era cristão. Então ele dizia, esse livro não quero do meu cânon, porque era contra a doutrina dele. Só por isso, ou tudo por isso. Então é muito claro, essa formação foi suave, tranquila, por isso você procura datas, não acha. Foi algo, vamos dizer assim, embora espiritual, algo natural. A Bíblia é humana porque demanda estudo.
A Bíblia é humana porque demanda aplicação. A Bíblia será um grande livro com magníficos ensinos, mas não cumprirá os seus objetivos se nós não aplicarmos as suas verdades à nossa vida. A Bíblia demanda decisão. Isto é, nós devemos decidir, penso que já o fizemos, que a Bíblia é o guia de Deus para aquilo que nós pensamos, para os princípios que elaboramos em nossa vida, para as nossas práticas pessoais e comunitárias. A autoridade da Bíblia, portanto, decorre da sua intenção. É um projeto de Deus de se mostrar, se revelar ao ser humano. De sua inspiração, nenhum livro foi escrito deste modo, com esse processo dinâmico de Deus inspirar. De sua coesão, nenhum livro é único, unido, coeso, como a palavra de Deus. Da sua fidedignidade, nenhum livro foi alvo de tantos esforços iconoclastas, destruidores, mas caminha serena, indiscutivelmente. Por sua profundidade, nenhum livro alcança a alma humana como a palavra de Deus. Por sua veracidade, o que a Bíblia escreve jamais foi desmentido, jamais o será. Por sua capacidade de transformar, nenhum livro transforma. Nos ajuda, nos inspira, mas só a Bíblia nos transforma. Eu prometi o que não vou cumprir. Eu prometi que lhes forneceria a chance de fazer perguntas. Todavia, eu não posso cumprir, porque eu não consegui falar o que eu queria no tempo que eu tive, que foi bastante tempo, mas ainda foi insuficiente. Eu fui correndo, resumindo aqui, não pude criar ao final essa oportunidade, mas estou ao seu dispor, se você quiser mandar a sua pergunta por e-mail ou por WhatsApp. Eu terei grande prazer em receber a sua pergunta, em refletir com você, em crescer junto com você. E prometo abrirmos a semana que vem, já será um outro tema, dando a você a oportunidade de fazer uma ou outra pergunta para nós nos aprofundarmos. Eu preciso das perguntas. Não é bondade minha para com vocês, não. É uma necessidade que eu tenho de receber as suas perguntas e refletir sobre aquilo que nós temos trazido aqui para nosso estudo, para que, no meu caso particular, essa meta da minha vida, que é de tornar a Bíblia relevante para as pessoas, vocês possam me ajudar então neste labor. Com isso, a todos agradeço. Esperamos nos ver na próxima semana, se Deus quiser, aqui às 5h30. Seminários de teologia, vamos então prosseguir. Mais uma vez, então, muito obrigado. Vou orar, depois nós vamos nos despedir. Daqui a pouco teremos o nosso quarto culto. Se você puder ficar, vai ser muito valioso para você. Um culto em que vamos dedicar à saúde das mulheres, que se estende, evidentemente, a todos nós. A palestrante, a nossa irmã médica, proctologista Rosane Machado, é muito capaz, professora, cirurgiã, clínica, larga experiência, tem dedicado a sua vida, além do exercício da medicina, a ensinar, para que possamos ter vidas com mais qualidade.
Nosso corpo é divino e humano, tal como Jesus e tal como a Bíblia. É um presente de Deus para nós. E Deus diz: cuida. Tem um monte de vídeo que a gente já fez. Talvez a sua dúvida, a sua pergunta já está respondida aqui. Então você pode também assinar o nosso canal do YouTube para você sempre receber as atualizações dos novos programas.